Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma das nossas lives do Melos Café, onde eu mostro para você como fazer cafés incríveis em casa, como aqueles de cafeteria. E no vídeo de hoje a gente vai comparar dois métodos muito interessantes que nós temos aí, que é a cafeteira italiana e a prensa francesa, tá? Então no vídeo de hoje eu vou comparar esses dois métodos, vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Vou citar algumas vantagens de um e de outro, com base em alguns aspectos aí que eu vou avaliar. E aí, também vou preparar no final do vídeo um café com cada um desses métodos aqui. E aí a gente vai sentir juntos aí a diferença no sabor que dá e no resultado da bebida que eu tenho com um e com o outro desses meus métodos aqui. Beleza? Então, vamos lá para o vídeo. Começar falando um pouquinho então sobre o que são esses dois métodos aqui, né? Curiosamente, esses dois métodos de preparo, por mais que talvez para muita gente seja algo mais diferenciado, um pouco mais novo, eu não vejo muito por aí esses caras, beleza, já conheço, já ouvi falar, mas muitas vezes é uma coisa que de alguns anos para cá a pessoa ouviu falar e tal. Mas, curiosamente, se a gente for procurar a história desses métodos aqui, a gente tem a cafeteira italiana tendo sido criada em 1933, já tem quase 90 anos a cafeteira italiana. E ela foi feita então lá na Itália pelo Alfredo Bialetti, tanto que a gente vai reparar que a marca Bialetti é a mais consagrada para fazer as cafeteiras italianas, né? É uma das marcas que se encontra aí no mercado que é muito forte, tem ótimos produtos, né? Ótima qualidade que as cafeteiras italianas da Bialetti. Então foi criado lá na Itália e justamente com o intuito de conseguir preparar um café mais concentrado, mais reforçado, similar a um espresso, similar ao café expresso, só que o café expresso ele utiliza uma máquina de café expresso que ela é super cara e ela requer uma série de cuidados ali, equipamentos para fazer ela funcionar legal. Então isso aqui é uma solução muito simples, que só com ela a gente consegue de uma forma muito mais barata, muito mais, eu diria que sem erro, preparar um café forte, concentrado. Não vai ser igual ao café expresso, mas vai ser similar, vai ser mais ou menos na mesma pegada de um café expresso. E então isso foi feito lá na Itália. Na Itália eles já têm por cultura tomar muito café expresso, né? Já é uma bebida super comum para eles, eles tomam bastante café expresso por lá. Então surgiu isso daqui como uma solução para a pessoa preparar o seu expresso em casa, né? Então nós temos aqui a nossa cafeteira italiana, muito usada na Itália e fora dela também, né? Então a gente encontra muito no mundo todo aí as pessoas que fazem bons cafés com esse cara aqui. E aí nós temos também a prensa francesa. Esse aqui é um pouco mais recente, né? Não, também não. Inclusive ele é mais antigo do que a cafeteira italiana. Existem aí umas datas aí que em 1929, dois italianos, prensa francesa, mas dois italianos patentearam um conceito desses aqui, de uma cafeteira bem nesse sentido. Mas antes disso, já em 1852, teve dois franceses que também patentearam aí uma solução muito similar a isso daqui, que é basicamente como se fosse, né, o filtro do café, a filtragem do café ela é feita por essa peneirinha aqui. Então a gente coloca o café aqui dentro e faz similar ao que seria um chá. O café fica em infusão aqui. Ele fica boiando aqui junto e no final a gente separa aqui com esse filtro e serve o nosso café, tá? Então, basicamente esses dois aqui eles têm quase 90 anos de idade já, são métodos já que já existem há muito tempo no mercado, né? E eles têm algumas características bem interessantes que nos permitem aí explorar o mundo dos cafés de uma forma um pouco diferente, né? Uma outra pegada, uma outra abordagem, nos permite obter cafés com outras características aí. Por isso que é tão legal a gente conhecer um pouco desses outros métodos aí, né? Então, falando um pouco, qual que é a diferença deles, Como é que a gente
entrando um pouco mais em detalhe como é que eles funcionam, a primeira coisa que dá para a gente citar é que os dois, eles... quais as diferenças? Bom, uma semelhança é que os dois não usam filtros de papel, né? Muitas vezes a gente está acostumado a usar um coador Melita, lá com aquele filtro de papel. Aqui não, né? Aqui a gente tem essa peneira de metal aqui, né? Que separa o café da água na prensa francesa. E na cafeteira italiana, a gente tem essas partes aqui, né? Compõe ela. Aqui a gente tem também uma parte aqui de metal com os furinhos. O café ele é colocado aqui dentro, aqui vai a água. A água, por conta da... Bom, vamos mostrar aqui. Coloca a água aqui, coloca o funilzinho com o café e tem um furinho aqui embaixo. Nesse furinho é onde vai entrar a água. Então a água está aqui embaixo, eu coloco o funil, vai ser esquentada a água, vai começar a gerar vapor aqui. Nessa pequena câmara aqui vai gerar o vapor. E com esse vapor, ele vai criar pressão que vai jogar a água para entrar nesse funilzinho aqui por baixo, começar a ser forçada aqui para cima, e aí ele segue subindo. Sobe aqui, continua, entra aqui. Aí aqui esses furinhos não vão permitir que o café passe para cima, somente os pó do café não passe, né? Somente o café passado. E aí ele vai subindo e daí no final ele sai aqui por esse biquinho. Tem gente que, eu também sempre pensava, é o vapor que sai aqui por cima? Pô, o vapor, ele evapora e sobe. Não, o vapor, ele faz pressão e ele força água a subir aqui. Não é o vapor que sobe e depois ele condensa aqui em cima. Na verdade, o vapor simplesmente vai fazer força para jogar a água, para subir aqui, pegar o sabor do café, né? E daí ele sobe e sai por aqui no final, tá? Então, os dois têm um filtro de metal. O fato de ter um filtro de metal significa que, diferente do filtro de papel, o filtro de papel ele retém uma parte dos óleos do café. O café ele tem óleos presentes nele, isso tem um certo sabor, ele também deixa a bebida mais encorpada, esses óleos, mas quando usamos um filtro de papel, a gente perde muito disso. Por quê? O papel ele suga esse óleo, tá? Então, temos esse óleo muito agradável, desejável no nosso café. Quando a gente faz um preparo com filtro de papel, a gente perde muito desse óleo porque fica preso no filtro de papel. E aqui, como eu falei, os dois têm filtro de metal. Então, os dois permitem que esses óleos passem para a tua xícara, para a tua bebida final. Isso, então, é muito interessante. A gente consegue ter o resultado de uma bebida bem interessante por conta, né, desses óleos que vão estar presentes ali na nossa xícara, tá? Então, essa é uma questão bem interessante aí dos nossos dois métodos. E aí, como eu citei, né, a prensa francesa, ela funciona como se fosse fazer um chá, como se fosse por infusão que a gente fala. Então a gente joga o café, joga a água, isso aqui fica flutuando junto, aí depois a gente gosta de contar, por exemplo, 4 minutos, né, uma receita comum, 4 minutos dela ali pegando sabor, aí a gente vem, coloca esse êmbolo, pressiona até embaixo para separar o pó do café pronto e a gente serve para nós esse café, tá? Então, essa forma, né, por infusão que a gente fala, que a gente prepara na prensa francesa. E como eu falei aqui, né, a cafeteira italiana é como se fosse uma panelazinha de pressão aqui embaixo. Essa pressão joga a água que tem aqui no fundo para dentro do funil e essa pressão, né, vai levando essa água para passar pelo pó do café e sair aqui por cima, tá? Então, ele é um método que funciona sob pressão. Ele tem uma certa pressão que a água aplica no pó do café. Isso também ajuda a extrair os sabores do café de uma forma um pouco diferente, tá? Então, a maneira como o café interage com o pó, a água interage com o pó, ela influencia o resultado do sabor que a gente vai ter com o nosso café, né, com a nossa bebida final, certo? Então isso é bem interessante, cada um desses métodos ele tem a sua forma única de funcionar, né, a sua maneira de funcionamento aí, tá? E, deixa eu tomar um golinho d'água. Aí,
Uma coisa que eu acho importante comentar é o seguinte, entendam que métodos diferentes, eu estou acostumado a fazer um coador melita ou coador de pano, esses são os que eu estou acostumado. Aí a pessoa olha para um método desses lá na prateleira, poxa, um método diferente, isso aqui com certeza deve fazer um café melhor, um café mais gostoso. E aí às vezes a pessoa, ela vê assim, puxa, vou botar um dinheiro nisso? Vou comprar porque é um método diferente, o café deve ser mais gostoso, né? E aí eu gosto sempre de deixar isso bem claro, né? Qualquer método de preparo diferente que a gente tem, qualquer equipamento diferente de café, não vai fazer um café melhor por si, tá? Não é um método que vai fazer o café ficar melhor, tá? O que faz o nosso café, a nossa bebida no final, ficar melhor seria basicamente você preparar esse café da maneira certa, né? Da maneira adequada. Por isso que eu adoro passar dicas de qualquer método que seja, porque muitas vezes a pessoa descobre que tinha um errinho que ela cometia no preparo, que no momento que ela ajusta isso, que ela melhora aquele preparo, o café dela já sai melhor. Então, o fato de você preparar da forma correta o seu café ajuda a você extrair o melhor daquele café, tá? Evitar um amargor indesejado e justamente aproveitar ao máximo todos os bons sabores que aquele café vai ter para te oferecer, tá? Então, preparar o café da maneira adequada é uma das maneiras de você melhorar o seu café, e a outra maneira é usar ingredientes de qualidade, em especial, então, nosso principal ingrediente, que é o café. Usar um café de boa qualidade, tá? Então, um café de baixa qualidade não vai te dar uma bebida muito boa, mesmo que você use um outro método, né? Se você está com um café lá, não está ficando gostoso, vai pegar um outro método para fazer aquele mesmo café de baixa qualidade, não vai ser o método que vai salvar o teu café. Não é o método que vai melhorar aquele teu resultado, tá? Então, o que eu falo que é um café de baixa qualidade? Entendam que eu cito às vezes nos meus vídeos aqui o que a gente chama de o selo ABIC. O selo ABIC de qualidade do café. Porque como é que eu vou dizer que um café é bom ou é ruim? Existe uma forma muito objetiva, muito clara de me mostrar qual café é de boa qualidade e qual não é. Que é esse selo de qualidade, o selo de pureza ABIC. Ele é esse quadradinho aqui, que ele fica às vezes na lateral da sua embalagem, às vezes na parte de trás da embalagem. Então, certificado de pureza e qualidade da ABIC. A ABIC é a Associação Brasileira da Indústria do Café, tá? Então, a ABIC, ela classifica os cafés do mercado entre alguns tipos. E aí, com essas classificações, você consegue dizer com uma boa dose de certeza qual café é mais ruinzinho, qual que é mais ou menos, qual que é melhorzinho e qual que é o supra-sumo, né? E aí, basicamente, então a gente tem as classificações tradicional e extra forte, que seria o café da qualidade mais baixa. Esse café, ele pode ter, pela classificação da BIC, ele pode ter até 20% de impurezas presentes lá no teu café. Isso pode ser galhos, folhas secas, pedra, várias coisas que na hora que eles estão ali colhendo o café, tem várias coisinhas que aparecem misturadas ali pelo meio, e o nosso café tradicional e o café extra forte, eles permitem pela legislação que até 20% do peso daquele café seja composto por esses galhos, folhas secas, cafezinho que estava verde ainda, não estava maduro, café que já estava passado demais, estava sequinho. Tudo isso pode ser feito ali, né, misturado e torrar e virar o nosso café tradicional, tá? Então, isso é o que a gente espera de um café tradicional. Essa é a qualidade do café tradicional. Por isso que eu sempre digo, poxa, tu quer fazer um café bom, um café legal? Pô, eu tenho um método de preparo diferente, eu quero fazer um café bem especial. Não fica tentando usar lá o café mais barato do mercado, o café tradicional, e tentar tirar uma coisa melhor daquilo. Não vale a pena.
Então, depois do café tradicional e do extra forte, nós temos o café superior, né? Fica escrito no selo aqui de qualidade, café superior. Esse ele pode ter até 10% de impurezas. Aí depois nós temos o café gourmet, que daí ele tem 0% de impurezas, né? Então, bem bacana já café gourmet. Esse daqui é um café gourmet, por acaso. E depois disso, nós temos também um outro que é o café especial, que a gente fala, que aí ele é mais diferenciado ainda, é o suprassumo dos cafés. E aí você encontra ele, por exemplo, nem é comum encontrar nos supermercados. Esse você encontra mais em cafeterias de cafés especiais, cafeterias especializadas, que aí vão ter esses cafés de altíssima qualidade, de um sabor bem interessante, que são os cafés especiais. Então, entenda que para fazer um bom café, precisa ter um bom preparo, um preparo correto, adequado daquele seu preparo, daquele seu café, independente do método que você escolher, tem que preparar da maneira certa e tem que usar então um café de boa qualidade, tá? Então procure um café de qualidade um pouco melhor. Ah, sempre tomei o mais barato. Poxa, compra um pouco mais caro, o café superior. Ah, o superior já estou tomando bastante ali, eu quero uma coisa um pouco melhor. Paga um pouquinho mais para um café gourmet, tá? Então, isso é uma forma de você conseguir obter então um resultado melhor dos seus cafés, tá? Então, até comparando, por exemplo, é como se a gente fosse querer fazer uma salada e você recebe lá uma alface toda murcha, com várias partes escuras, e a pessoa te fala, olha, pega toda essa alface inteira e usa ela toda para preparar uma salada. Mas prepara uma salada bem gostosa, bem caprichada, bem boa. A gente vai conseguir preparar uma ótima salada com uma alface velha, toda murcha, toda escurecida? Provavelmente não, né? Então por quê? Porque a gente, na salada ali, aquela alface é o nosso ingrediente principal. Se aquilo tiver velho, tiver de baixa qualidade, eu não vou conseguir obter um bom resultado. E a mesma coisa acontece para o café. Se eu pego um café tradicional que tem até 20% de impureza, que é como se fosse alface ali, né? Tem parte murcha, tem parte escurecida, tem parte podre no meio. Se a gente tenta pegar aquilo e, eu vou caprichar super aqui para preparar, tu pode caprichar o quanto tu quiser, pode usar o método de preparo maravilhoso que tu quiser, que a gente não vai conseguir obter um resultado excelente daquele café, porque meus ingredientes não estão favoráveis para isso, tá? Então é importante a gente entender isso. Por quê? Porque realmente muitas pessoas erram isso. As pessoas olham, cara, esse método aqui, tem muitas dessas cafeteiras aqui da Bialetti mesmo, se encontra por R$200, R$300. A pessoa pensa, pô, eu vou pagar caro num método de preparo? Com certeza que o café que eu vou fazer nele vai ser sensacional, né? Poxa, eu paguei caro naquele método? Claro que vai ser um café muito bom. E aí que as pessoas erram, né? Porque, como eu falei, não é o método, não é o fato de ter sido mais caro aquele método que ele vai fazer o teu café ficar melhor, tá? Você precisa de um café melhor para que o seu resultado da bebida seja mais agradável, tá? Então, beleza. Então, não tem sentido eu comprar outros métodos de preparo? Aí a gente chega na questão. Tem sim. O que é legal de a gente ter diferentes métodos? Não é que o café fica melhor do que ele é, um café de baixa qualidade não vai ficar super bom, mas para um café de boa qualidade, por exemplo, né? Se eu usar diferentes métodos de preparo, eu tenho diferentes resultados de sabor, tá? Eu vou conseguir fazer um café que tem características diferentes. E essas características diferentes é o que pode me agradar mais ao meu paladar, né? Talvez aquele método me agrada mais, esse outro me agrada menos, tá? Então, por exemplo, assim como tem gente que prefere o café no coador de pano, tem gente que prefere no coador melita, né? Então, se você tem diferentes métodos, você consegue variar aí da forma como você prepara o café, o resultado que você tem do seu café, ele é diferente, e aí você consegue então aproveitar ao máximo, né? E curiosamente, o que isso nos permite? Permite ter 1 grão de café ali, né? Que a gente prepara em um método, em outro, e ele vai dar um resultado totalmente diferente
em cada um desses métodos. Então isso é muito legal também. A questão do café é gostoso você experimentar novos sabores. E aí isso é ou comprando um outro grão de café, e a outra maneira seria você então utilizar um outro método de preparo para fazer aquele seu café. Tá? Então isso são todas as maneiras de você ter a melhor experiência, né? Se divertir com os cafés, né? no mundo dos cafés. Tá? Então é legal por esses fatores a gente ter diferentes métodos de preparo. Tá? Aí, se você... Vamos lá já. Só ver aqui, eu tenho umas anotações só para não esquecer de falar nada para vocês, né? Eu até anotei só para deixar bem claro, nunca use café tradicional, principalmente nesse carinha aqui na cafeteira italiana. Por quê? Como eu falei que ele prepara um café mais concentrado, ele vai realçar mais, evidenciar mais os sabores daquele café. Então a cafeteira italiana que faz um café parecido com o espresso. O espresso tem gente que fala que é como se fosse uma lupa, jogar uma lupa de aumento naquele café. Tu vai sentir muito bem cada um daqueles sabores que tem no seu café. Então pensa, se eu tenho um café de baixa qualidade lá, cheio de defeitos ali no meio, cheio de imperfeições, talvez tu até estava aguentando tomar ele ali filtrado, coado, né? Tranquilo, mistura um leite, um açúcar, dá certo. Mas se você tentar fazer isso nessa cafeteira italiana, eu cometi esse erro no passado. Eu botava um café de baixa qualidade aqui, ele ficava um super café de baixa qualidade. Ele ficava super reforçado, né? Ele evidenciava cada falha daquele café. E tu ia tomar e... Nossa, não era legal, tá? Então, fica a dica para vocês. Não peguem e tentem fazer um café de baixa qualidade na cafeteira italiana, tá? Então, dito isso, a gente vai agora começar a preparar o nosso café na prensa francesa e na cafeteira italiana. E aí eu já vou comentando algumas questões de vantagens de um e vantagens do outro, com relação à praticidade de você preparar o café numa delas ou na outra, a facilidade de você fazer um bom café nela, fazer um bom café, de não errar, facilidade de você não cometer, né, erros para o café ficar terrível, digamos assim. Quais os equipamentos necessários para a gente preparar café nesses métodos e comparar um pouquinho como é que é a limpeza neles e daí no final então o sabor de um e o sabor do outro método, beleza? Então a gente já vai começar a fazer isso tudo. Para a gente fazer isso, primeiramente, como eu sempre falo, né, não vamos usar café já moído, nós vamos moer o meu café na hora, tá? Moer o café na hora do preparo. Então eu já tenho até separado aqui o meu pó do café. Desculpa, meu pó do café não, eu tenho aqui meu grão do café, ele já está pesado, e aí eu vou aqui moer ele, para a gente ter o máximo de frescor, o máximo de sabor do meu café moendo ele na hora, tá? Então, isso vai ser para prensa francesa. Pego a minha balança. E aí a gente já tem algumas coisas para comentar sobre o café feito na prensa francesa, tá? Eu tenho outros vídeos em que eu já falo no detalhe, né, como preparar cada um desses métodos de preparo aqui, tá? Então eu vou falar de uma forma mais superficial, tá? Mas vamos já botar outro café aqui. Mas uma questão é que a prensa francesa ela exige uma moagem grossa, tá? A gente precisa de uma moagem mais grossa para conseguir obter um bom resultado usando a nossa prensa francesa, tá? Então aqui eu tenho uma moagem grossa e na cafeteira italiana eu uso uma moagem fina, tá? Então aí já tem uma grande diferença de um e do outro. Vou jogar minha água aqui agora. 10. E aí eu vou deixar 4 minutos aqui pegando o sabor, tá?
E aí, aproveitando, né, a gente já vai preparar vai preparar o outro café. E já aproveito, então, para te perguntar, você está gostando desse vídeo? Esse vídeo está te ajudando, está trazendo dicas interessantes aqui para você? Se sim, peço que você deixe o seu like aí e comenta aí embaixo qual desses dois, se você já tomou café neles, qual dos dois é o teu método favorito e por quê? O que você gosta tanto nesse seu método? Eu estou curioso para saber o que você acha desse seu método de preparo, por que você gosta mais dele, beleza? Então, vamos lá, continuar. Eu vou moer aqui o meu outro grão. E aí, aqui ele está pegando o sabor, né? Nossa prensa francesa, ok? Vamos lá. Quase acabando aqui. Primeiro que se vocês repararem, demorou muito mais para moer esse café aqui do que esse outro, justamente porque, como eu comentei, ele é uma moagem mais fina, tá? Então vamos falar com relação à moagem do café. A nossa cafeteira italiana, ela tem uma vantagem com relação à prensa francesa, que é, para preparar ela, eu consigo, se eu quiser, utilizar aquele café já moído de mercado. Eu consigo usar ele sem grandes problemas, tá? Aqui vamos encher até logo abaixo da nossa válvula. Eu gosto de usar água fervente, porque o resultado fica mais interessante na cafeteira italiana, usando água já fervente. Então, como eu falei, né? Eu consigo usar na cafeteira italiana uma moagem fina, como aquelas compradas de mercado. Ou seja, se eu não tiver um moedor de café, se eu por acaso, né, não tenho um moedor, eu ainda consigo preparar numa boa, né, comprando café já moído, consigo preparar café na cafeteira italiana. Na prensa francesa é mais complicado, tá? Na prensa francesa a gente precisa dessa moagem mais grossa, então não fica bacana a gente utilizar um café já moído, né, para preparar na prensa francesa. Então, com relação a equipamentos, a prensa francesa ela pede um moedor, enquanto que a cafeteira italiana não é tão necessário assim, tá? E com relação ao moedor, existem moedores de grão de café que são aqueles manuais, que você regula ele, regula o tamanho da moagem que você quer, e existem aqueles elétricos que você fica pulsando, apertando um botãozinho e ele fica como se fosse um liquidificador. Aqueles de liquidificador, digamos assim, eles funcionam muito bem também para usar na cafeteira italiana. Eles são um pouco mais rápidos, às vezes um pouco mais baratos, e eles funcionam bem para a cafeteira italiana, porque a gente pode continuar pulsando até ficar bem fininho e ficar ok para a cafeteira italiana. Já para a prensa francesa, usar aquele que é de pulsar, aquele elétrico, não é muito legal, porque para você ter uma moagem mais grossa usando aquele moedor, você teria que pulsar por menos tempo. E aí o que acontece é que ele deixa um pouco mais fininho algumas partes, deixa muito grossas outras partes. Ele não fica muito homogêneo. E isso atrapalha na hora de a gente tirar o sabor do nosso café, tá? Então aqui eu já coloquei café para preparar na cafeteira italiana. Eu uso sempre uma chama baixa. Usando a chama baixa ele não vai jorrar para fora, como às vezes você talvez possa ter tido essa experiência. Se você coloca uma temperatura baixa, bem baixinha, inclusive eu faço aqui, eu forço ele contra a mola de segurança aqui do fogão e deixo menos do que o mínimo. Aí ele, numa temperatura mais controlada, mais baixinha, ele não vai jorrar tanto, ele vai extrair da maneira mais bacana aqui os sabores do meu café, tá? A minha prensa francesa já deu os 4 minutos dela. Eu gosto de dar uma mexidinha no final. Espero só mais um pouquinho para sentar e aí eu boto lentamente aqui eu abaixo o êmbolo da prensa francesa, tá? Então, com relação à praticidade, eu diria que os dois não são uma coisa super simples, digamos assim, mas também não é um bicho de 7 cabeças, né?
para preparar eles, né? É só jogar aqui o café. No final de 4 minutos a gente desce aqui o êmbolo, né? Aqui já está saindo o meu café. Vou até baixar um pouquinho mais a temperatura. E aí, na cafeteira italiana, bom, também não tenho a grande dificuldade, né? Só colocar o pó embaixo, colocar a água, tomando os mínimos cuidados aqui, fogo baixinho. Aí a gente consegue também preparar um café legal nela, tá? Vamos já servir meu café da cafeteira italiana. Outra coisa que pode ter reparado, e isso também para algumas pessoas é interessante, é a cafeteira, a prensa francesa, eu tenho que usar, é adequado eu usar uma balança para pesar a água dela. E eu também pesei o meu café antes ali, ele já estava pesado, tá? Eu já tinha pesado o meu café. Aqui no caso da cafeteira italiana, vocês viram que o meu café ele já estava separado ali, mas eu esqueci de mostrar como que eu fiz para separar ele. No caso da cafeteira italiana, é aquela partezinha que é o funil dela, aquilo ali você pode usar para medir a quantidade de café, tá? Então eu pego geralmente aquele funil, eu uso aquilo como colher para pegar o meu grão do café antes de moer, e aí com isso eu nivelo ali, e essa vai ser a quantidade adequada de café. Eu não preciso de balança para pegar e pesar o meu café. E a água, eu também não preciso de balança. É só eu encher água até logo abaixo dessa válvula de segurança aqui. A minha água não pode, o nível da água, passar essa válvula. Então, eu coloco a água até logo abaixo disso aqui, tá? Então, dessa forma eu consigo ter alguns equipamentos a menos, né, para a cafeteira italiana. Eu não preciso de moedor, eu não preciso de balança. Já na prensa francesa, né, é importante que a gente tenha essas coisas, né, tenha como medir exatamente a quantidade aqui e conseguir preparar seguindo uma receitinha padrão, né? E a cafeteira italiana, a receita padrão, ela vem por consequência da própria geometria dela, certo? Ela garante isso, tá? Então, nesse sentido, né, as duas conseguimos interpretar um pouco de como que é a forma de preparar cada uma delas. Aí, com relação à limpeza, as duas não são fáceis de limpar e elas têm um possível erro, né, que você pode fazer que pode te afetar nos teus futuros cafés, que é o seguinte: a prensa francesa, você pode simplesmente pegar isso aqui. Eu gosto de, depois que esfriar um pouquinho, né, eu jogo um pouco de água aqui, eu derramo isso numa peneira e aí fica praticamente limpo aqui. Essa parte aqui também, eu jogo uma aguinha, deixo cair na peneira. E aí com isso eu consigo mais facilmente tirar todo o pó do café e depois eu lavo ela aqui. Qual que é o potencial risco aqui de você manter alguma coisa suja? Aqui, essa parte da sua peneira, você tem que dar uma abridinha nela. O ideal seria desmontá-la totalmente. Mas aqui às vezes eu faço para ganhar tempo, eu só dou uma afrouxada nela aqui e eu dou uma mexidinha para cá e para lá dessa pecinha, porque aqui por baixo você pode perceber, se você nunca limpou ou se não costuma limpar, pode perceber que fica um pouco de pó de café preso ali no meio, tá? Principalmente na parte de baixo, né? Na parte de cima não seria normal ter café, porque ele filtra. Mas aqui por baixo, entre uma peça e outra, pode ficar um pouco de café, e esse café velho, né, depois, ele vai afetar os seus futuros preparos de café. Vai ter aquele café velho ali que vai atrapalhar um pouco o teu sabor do café, tá? E aqui na cafeteira italiana, também, né, você tem que esperar esfriar, isso aqui tá bem quente agora. Aí você vai abrir ela, você poderia só jogar fora o café velho aqui do funil e lavar cada uma dessas partes. Tem gente que fala que só lava com água, né? Não é interessante lavar só com água. Por quê? Lembra que eu falei que tem óleos no café? Esses óleos eles ficam aqui presos no metal e com o tempo ele pode até gerar manchas em algumas partes, ficar incrustado porque esse óleo não foi lavado corretamente, tá? Então é interessante você lavar sempre que possível com detergente neutro também, tal, e uma esponjinha, tá? E aí, aqui um possível erro também que as pessoas podem cometer é o seguinte: a pessoa, não sei se eu vou conseguir abrir aqui agora. Tá tudo bem quente.
essa parte aqui tem uma borracha de vedação. E essa borracha, tem mais essa outra pecinha, muita gente só lava isso aqui meio por cima, depois monta de novo e na próxima vez prepara outro café. O ideal seria que você também abrir ele, tirar essa pecinha e você lavar tudo aqui por trás, por dentro, por cima, para você também garantir que não fique nenhum acúmulo de café velho, alguma coisa velha ali, porque senão isso pode deixar um saborzinho no seu próximo preparo e também isso pode atrapalhar, também deixar a sua cafeteira encrustada, ficar uma mancha, porque pensa, isso aqui fica super quente. Pensa que fica aquele óleo preso no metal, que não foi lavado direito, e aquilo esquenta, chega a 100 graus, depois esfria, depois esquenta de novo. Isso vai ficando umas manchas que depois de um tempo não saem mais, tá? Então toma cuidado com isso para garantir, né, preservar bem o seu método aí, né, que é muito bonitinho, inclusive, né? É legal você cuidar bem, lavar bem cada uma das partes, tá? E aí, falamos um pouco de tudo aí, né? Quase tudo, na verdade. Vocês já estão percebendo aqui a questão da diferença de tamanho? Isso aqui é uma outra coisa muito importante para ser comentada, né? A nossa cafeteira italiana, como eu falei, as próprias dimensões dela, a geometria dela, vai te dar a receita que vai te fazer ter o café exatamente daquela forma. E esse café, como eu falei, ele tende a ser mais concentrado, mais encorpado e tal, e isso sempre resulta numa pequena dose de café. A gente não tem, por mais que a cafeteira italiana existam modelos maiores, ainda assim ela tende a render uma quantidade relativamente bem pequena de café, tá? Então, nesse caso, a gente tem essa limitação que a cafeteira italiana a gente não consegue ter tanto café dela, tá? A gente não consegue preparar uma quantidade tão grande. Já a prensa francesa, não sei se eu vou conseguir aqui, eu tenho um cabo do meu microfone, ele está um pouco limitado. A gente tem prensas francesas maiores. Existem prensas francesas, por exemplo, essa daqui que é de 1 litro praticamente. Então, a prensa francesa eu consigo muito facilmente preparar até 1 litro ou mais de café com ela. Então, nesse sentido, é muito bacana que a prensa francesa te dá essa liberdade e é extremamente fácil você fazer um café bem preparado em uma quantidade grande usando a prensa francesa, tá? Então, essa é uma grande vantagem, né? Se você quer fazer café para várias pessoas, aqui com a prensa cafeteira italiana, o máximo que você vai conseguir é uma xicrinha pequenininha para cada pessoa, né? Comprando dos modelos maiores. E com a prensa francesa já não, você já consegue fazer mais facilmente o café para repartir com o pessoal, tá? E agora vamos às percepções de sabor de cada uma delas. Se vocês repararem, a prensa francesa, ela tem aqui, ó, ela tem essa cor diferente aqui. O que é isso? Ela tem um aspecto turvo. Por quê? Porque tem vários sedimentos aqui dentro. Aquele filtro da prensa francesa, ele é um pouco meio grosso, assim, né? Muito grossinho. Então passa várias partículas fininhas do café e vão ficar na nossa bebida, tá? Então, por conta disso, a gente acaba não conseguindo ter uma bebida limpa como a gente teria com um coador Melita, por exemplo, né? Com um filtro de papel, tá? Então, a gente naturalmente, com a prensa francesa, tem uma bebida mais turva, com sedimentos, com os pedacinhos no meio, só que ao mesmo tempo passam os óleos da bebida e isso dá um aspecto encorpado para a prensa francesa. Um aspecto de assim, uma sensação pesada da bebida na sua boca, tá? E esse aspecto mais pesado assim na boca, essa textura que a gente tem, é o que agrada muitas pessoas, né? Tem muita gente que adora tomar prensa francesa, toma muitas vezes, por conta dessa textura aí que a gente tem com essas partículas. E também tem gente, né? Tem gente que gosta, tem gente que odeia, né? Tem gente que sente aquilo ali, ele tem uma certa aspereza quando você bebe por conta dessas partículas e tem gente que acha isso muito desagradável, tem gente que não gosta disso, dessa sensação na garganta, tá? Então tem quem ame, tem quem não goste, mas isso é uma das características muito interessantes da prensa francesa. E aí,
a nossa cafeteira italiana, como eu falei, é uma bebida mais concentrada, né? Ele tem então um resultado mais forte, mais intenso da bebida, tá? Então ele vai realmente realçar bem todos aqueles sabores da bebida, também vai ficar encorpada e por ficar tão forte, tão concentrada, muitas vezes eu prefiro vou tomar uma golinha aqui, tá? Realmente bem mais forte, mais concentrado do que a prensa francesa. E tem momentos em que eu prefiro, para alguns cafés, diluir um pouquinho o meu café da cafeteira italiana, tá? E essa é uma dica muito boa, tá? Muitas vezes eu tomava, nossa, não tá legal, tá muito forte, parece. Eu diluía um pouquinho de água e o negócio já fica muito mais saboroso, mais interessante a bebida, tá? Então não é pecado você jogar um pouquinho de água no seu café, tá? Porque às vezes ele realça melhor os sabores, ele dá um resultado muito bacana, tá? Então, com a cafeteira italiana, por ela ser mais concentrada, ela também funciona muito legal para misturar com o leite. Fazer bebidas misturadas com o leite funciona muito bem com a cafeteira italiana, tá? Então ela é legal para você, por exemplo, fazer um cappuccino em casa, tá? Fica bem bacana você usar uma cafeteira italiana para isso, tá? Então, bom, basicamente isso aqui é uma noção geral aqui, né, desses dois métodos, da nossa prensa francesa e da nossa cafeteirinha italiana aqui, para vocês terem uma noção aí de cada um desses métodos e para vocês talvez até pensarem, se vocês não têm nenhum deles, talvez vocês consigam, com base nessas ideias que eu passei aqui, ter uma noção aí se vale a pena para vocês ou não vale, vocês investirem em um desses métodos, né, para agregar aos seus equipamentos de café aí da sua casa, né? Que se vocês já viram outros vídeos meus, eu tenho uma série de métodos em casa, tenho vários equipamentos. E é legal, né? Um dia você tá com vontade de um café mais encorpado, vou preparar uma prensa francesa para mim. Aí no outro dia, não, queria um café curtinho assim, mas bem forte, bem concentrado, ou quero tomar um café com leite. Vou lá, preparo na cafeteira italiana para mim, tá? Então, conforme, né, o gosto do freguês, você pode escolher aí, se você tiver vários equipamentos, pode escolher o método que mais te agradar e utilizar ele para fazer o café da forma que você mais gosta, né? Porque não existe um método melhor, não existe um café melhor, o que importa é aquilo que agrada o seu paladar, né? O que agrada o seu paladar. E aí, você, né, sabendo preparar da forma certa, sabendo comprar os cafés corretos e entendendo desses métodos todos, você consegue então ter excelentes resultados com qualquer equipamento aí que você quiser e vai poder preparar aí ótimos cafés na sua casa. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Um abraço e bons cafés!